Saiba identificar se o seu pastor é maçom. Saiba identificar se os cantores que você gosta é maçom. Todos os que portarem um anel desse têm pacto maligno. Os espíritos malignos os acompanham. Satanás ele tem entrado nas igrejas, para destruir o povo de Deus, com os servos fiéis e cheios de eloquências. Como conhecemos eles? Através de sinais com as mãos e os dedos, e objetos com símbolos satanistas, como os símbolos etc. Neste caso VCS verão os anéis consagrados ao inferno. Eles querem satanizar a aliança do casamento, para quebrar a verdade. A aliança de casamento é sinal de honra para Deus, mostrando você que assumiu um compromisso até a morte com sua esposa. Portanto, a aliança existe porque Deus fez a aliança com seu povo. E a aliança é algo que não se pode quebrar diante de Deus. E Satanás também quer satanizar esta maravilha de Deus. Portanto, ele criou outros anéis para identificar o pacto que esses maçons fizeram com eles, os seus cavalos fiéis das trevas. Se quiser identificar direito os anéis, entre no site na descrição abaixo do vídeo e veja se seus pastores portam alguns deles. Mas lembre, não é porque alguns deles não usam que não adoram a Satanás de outras formas. Eles têm diversas formas de invocar a Satanás e se identificar entre suas irmandades. O anel e sua função mágica. Anel maçom. O anel não é um simples objeto para enfeitar o dedo, é um símbolo mágico. Seu formato ou círculo simboliza a aliança e poder, usado em noivados, casamentos e compromissos, principalmente espirituais. Na saga O Senhor dos Anéis, um filme inspirado no livro que é uma fábula maçônica, o anel é um símbolo poderoso e quem o detém tem o poder. Os Anéis do Poder eram artefatos mágicos na obra de J.R.R. Tolkien. A sua existência é introduzida pela primeira vez em O Senhor dos Anéis, com o seguinte poema, contado a Frodo Bolseiro por Gandalf. 3 anéis para os reis elfos sob este céu, 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores, 9 para os homens mortais fadados ao eterno sono, 1 para o Senhor do Escuro em seu escuro trono na terra de Mordor onde as sombras se deitam. Um anel para a todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los na terra de Mordor onde as sombras se deitam. Por causa desse poema, muitas vezes os anéis são referidos apenas como os 3, os 7 ou os 9, assim como o anel de Sauron, chamado de 1. As linhas inscritas num anel, em negrito acima, foram pronunciadas por Sauron quando ele o forjou. Os ferreiros élficos o ouviram cantar e, ao tomar ciência de seu plano maligno, tiraram seus próprios anéis para frustrá-lo. Veja nesta canção a seguir o significado do anel para o maçom. Alguns ultimamente têm preferido alguns anéis mais discretos, que não chamem muito a atenção. É como cristãos que preferem andar com suas bíblias em bolsas em vez de embaixo do braço, para evitar rótulos. Muitas joias hoje em dia possuem significados e simbologias esotéricas e por isto não precisam ter o símbolo do esquadro e compasso, às vezes estão inseridas inscrições do lado ou dentro. Bruno Gagliasso exibe seu anel caveira que é um símbolo da maçonaria, ele também estava usando um anel pirâmide que também é maçom. A caveira é um símbolo sempre presente na maçonaria. Embora muitos atribuam a estes símbolos ao relacionado ao mal, eles sempre foram usados em objetos e roupas da moda. Neste outro exemplo fica claro que um anel de formatura pode ser escolhido unindo filosofia pessoal ao momento. Este anel com símbolos cabalísticos possui esta peculiaridade. As pedras e a cor depende de muitos fatores, mas os anéis podem variar, o que fica difícil dizer o motivo que cada um escolheu. Hoje em dia muitos pastores maçons precisam usar anéis mais discretos, já que nem sempre podem revelar que são membros da ordem. Estes exemplos e anéis citados pode significar que alguns pastores são simpatizantes ou que acreditam na força mágica dos anéis. Não estamos afirmando que são membros da maçonaria. Esta joia é altamente maçônica por ser inspirada na estrela de 5 pontas. É hoje usada por pessoas famosas. Veja. Conheça um pouco sobre o anel do Nascelta e os Stars. Estrelas já foi usado pela cantora gospel Aline Barros. Link abaixo da descrição do vídeo.